Capítulo 6. O Castelo de Darker. Nós havíamos acabado de pular de um desfiladeiro de 60 metros de altura, fugindo de uma alcateia inteira de lobos na floresta sombria. Depois de descansarmos um pouco na clareira em meio à floresta, continuamos a nossa viagem, antes que algum outro animal resolvesse nos atacar. Após caminharmos por alguns minutos, chegamos a um lugar onde percebi que uma espécie de neblina verde começava a surgir e se espalhava pelo chão. Pedi para Floco de Neve tomar muito cuidado por onde pisava, para não cair em um buraco ou pisar em alguma coisa que pudesse machucar. Logo essa neblina cobriu quase todo o caminho, impossibilitando ver qualquer coisa distante. Então pedi a Lico que voasse para que pudesse nos guiar pelo caminho. Estávamos seguindo em meio à neblina, quando de repente Lico deu um grito. Cuidado! Floco de Neve parou assustado, e percebemos que estávamos bem na beira de uma espécie de penhasco. Ufa! Essa foi por pouco. Quando a neblina começou a baixar, pudemos ver em meio a ela surgir uma torre muito sinistra, com tijolos cinza bem escuro, e logo um imenso castelo bem assustador surgiu. Não acredito, disse Floco de Neve surpreso. É esse então, só pode ser, o castelo de Darker. Chegamos! Digo tão surpresa quanto o Floco de Neve. Tínhamos finalmente chegado ao castelo, o castelo que poderia conter a resposta de tudo. Teoricamente, metade da missão já tinha sido cumprida. Nunca imaginei que de fato chegaríamos assim, tão longe. Precisamos de um plano bem cauteloso, para entrar no castelo sem sermos vistos, e tentar investigar quem é esse Dr. Darker e como ele está acabando com a magia, digo pensativa. Eu quero encontrar esse Darker, diz Lila furiosa, e quando eu encontrá-lo, eu vou dar uma bem no meio da fuça dele, ladrão de filhotes. Calma, Lila, você precisa ser cautelosa. Falo tranquilamente, tentando tranquilizá-la também. Tudo bem, vou tentar. Eu sei que você consegue, afinal, você é uma raposa. Tem razão, eu sou uma raposa, conclui Lila, cheia de orgulho. Ei, pessoal, disse Lico, chamando a atenção de todos. Deem uma olhada ali embaixo. Logo abaixo, em torno de quase todo o castelo, vários lobos rondavam, montando guarda. Provavelmente, todos controlados por Darker, e provavelmente a amiga de Lila também deveria estar entre eles. Darker tinha usado todos os lobos de Magic World para serem seus guardas, o que foi uma atitude muito esperta. Ou talvez ele só conseguisse controlar os lobos. De qualquer forma, ele ainda estava com os outros animais aprisionados, menos os unicórnios, pois unicórnios são muito difíceis de capturar. Mas mesmo assim, tínhamos que salvar todos, os animais, os lobos e o mundo. Lila e Lico pularam para dentro da mochila, junto com Tony, enquanto o Floco de Neve tentava descer aquela ladeira enorme, com calma e cuidado, para que não despencássemos e nem fôssemos vistos por nenhum dos lobos. Quando finalmente chegamos lá embaixo, tivemos que nos esgueirar por cada brecha o possível, evitando os lobos que rosnavam e babavam, pareciam até estar com raiva, até finalmente conseguir chegar perto dos muros do castelo. Agora precisávamos encontrar um modo de entrar, e logo notei que ali perto tinha uma porta. Imaginei que estaria trancada, mas curiosamente estava aberta. Talvez o Dr. Darker estivesse nos esperando, então precisávamos ser muito cautelosos. O castelo por dentro era muito escuro, então peguei minha lanterna e seguimos corredor adentro. Logo escutamos um barulho, de patinhas correndo rápido, farejando, e um par de olhinhos brilhantes surgiu em meio à escuridão. Com um grito agudo, passou correndo pela gente, e eu percebi que era só um rato. Chegamos então a uma sala enorme, com vários caminhos para seguir. Essa não? Por onde deveríamos ir? Então pude ouvir o som de vários animais misturados, vindo de um dos corredores. Então seguimos nessa direção. Os sons nos levaram até uma grande porta de madeira, que estava trancada, mas deixaram a chave na fechadura, o que era muito suspeito. Ainda assim, eu resolvi abrir. Então, destranquei a porta que fez um clunk e abri ela com muito cuidado, para o caso de realmente ser alguma armadilha. Mas não era. Ao abrir a porta, me deparei com uma sala enorme e comprida, com muitas jaulas para todos os lados,
e todas elas cheias de animais, todos os tipos de animais presos ali, desesperados por ajuda. Eles faziam tanto barulho que mal perceberam que chegamos, então tive que falar um pouco alto, mais alto do que eu realmente queria para acalmá-los. Ei, calma, pessoal! Estamos aqui para salvar vocês! Ao dizer isso, um silêncio contínuo dominou o lugar, e parece que um ar de esperança tomou conta de todos eles. Mas primeiro, eu preciso saber o que está acontecendo. Quem capturou vocês? E por quê? Será que essa é a nossa salvadora? Disse uma bela unicórnia que estava presa ali. Um unicórnio? Parece que mesmo sendo muito espertos, Darker conseguiu alguns. Mas não muitos, a maioria deles ainda estava no Vale dos Unicórnios que rodeava o castelo de Magic World. Eu não sei se sou, mas pretendo salvar vocês, respondo. De repente, uma lontra me chama. Ei, psiu, vem aqui, eu sei o que está acontecendo. Então vou até ela. Oi, tudo bem? Como você se chama? Eu sou a Lontrina. E você? Eu sou a Luana. Lontrina, será que você poderia nos contar o que aconteceu? Sim, é claro. É o Darker. Ele está capturando todos os animais. Ele quer dominar toda a Magic World, destruindo tudo, e depois todo mundo. E quando fizer isso, ele vai acabar com a gente. Alguns virarão salsichas, outros tapetes e bolsas, e sabe-se lá mais o que. Ele vai nos vender no mundo real como meros objetos e nada mais vai importar. Magic World estará tão destruída que será como se nunca tivesse existido. Será o fim de tudo. Isso é muito horrível! Como alguém pode ser cruel a esse ponto? Digo espantada. Mas antes que pudéssemos dizer mais qualquer coisa, eu ouvi um barulho de alguém destrancando uma outra porta, que ficava do outro lado da sala. A porta se abria bem devagar. Cuidado! É o Darker! Se escondam! Disse Lontrina. Procurei rápido um lugar no qual se esconder, mas não havia nada aparentemente, até que notei uma gaiola vazia. Ela era ótima para se esconder, então pulamos nela e ficamos ali bem quietinhos. Então entrou na sala um homem alto, magro, usava roupas pretas, tinha pouco cabelo, uma barba esquisita e os olhos vermelhos, assim como os lobos. Na verdade, ele tinha um aspecto que lembrava muito os lobos. E falando em lobos, ele estava sendo seguido por 3 deles. O homem passou olhando atentamente e calmamente para cada uma das jaulas. Então, de repente, deu um grito: Roberto! Um lobo cinza se destacou entre os outros 2 e foi até ele. Sim, senhor, disse o lobo pronto para qualquer comando. Algum sinal de invasores? Perguntou o homem. Não, senhor, respondeu o lobo. Na verdade, disse o uivo, o outro lobo. O que foi, uivo? Perguntou o homem. Descobri que alguns invasores conseguiram invadir o castelo e... Parece que tem alguns animais, disse o lobo. O quê? Responde o homem, nervoso. Mas depois se acalma. Animais? Parece que temos uma visitinha. Dito isso, ele virou e voltou para a porta na qual tinha vindo para a sala, seguido pelos seus lobos. Ao perceber que tudo estava seguro novamente, saí da jaula onde estava escondida e perguntei à Lontrina. Então, esse é o Dr. Darker? Sim, é ele. Vocês precisam detê-lo, por favor, respondeu Lontrina. Darker, na verdade, parecia bem assustador, mas eu não podia deixar aqueles animais na mão. Não se preocupe, nós vamos salvar vocês e toda a Magic World. Eu vi o desespero na cara de Lontrina. Eu tinha que tirar aqueles animais dali, e rápido. Me aproximei então da porta que Darker havia acabado de passar, seguida por Floco de Neve e os outros. Abri a porta devagar, para garantir que não havia ninguém ali, mas tudo o que vi foi uma enorme escadaria de cimento, bem alta e bem escura. Não fazia ideia de onde ela iria dar, então peguei minha lanterna e, seguida por Floco de Neve, Lila e Lico, subi os degraus da escada para ver até onde ela iria. Subimos a escada que parecia não ter fim, quando finalmente chegamos a uma porta que estava meio aberta,
e por esse pequeno vão era possível ver uma luz acesa que simbolizava a presença de alguém ali. Ao espiar cuidadosamente pelo vão da porta, pude ver Darker falando com um de seus lobos. Infelizmente, não pude escutar o que estavam falando nitidamente, mas pude compreender que era algum tipo de plano para dominar o mundo. Nós precisávamos pensar em um plano agora, mas mal pude pensar na palavra plano, pois quando me virei para os meus amigos, vi que do nada surgiram 2 grandes lobos no corredor, que nos cercaram. Um deles deu um empurrão na porta, enquanto os outros nos empurravam para dentro da sala. Ei, chefe, veja só o que nós encontramos, disse um dos lobos. Ah, olha só, visitas. E vejo que ela trouxe presentes pra gente, disse Darker, se referindo a Floco de Neve e os outros. Sem dúvida, eles renderão muito dinheiro. Sem pensar em nenhuma outra maneira para reagir, cercada por lobos, gritei com Darker. Darker, por que você está fazendo isso? Para você, garotinha, é Doutor Darker, disse ele num tom um pouco ameaçador, mas logo se acalmou e prosseguiu com a frase. Ora, mas onde estão os meus modos? Como você se chama? Eu sou a Luana, a garota escolhida para salvar Magic World e de você, e é o que eu vim fazer. Realmente, não sei de onde eu tinha tirado isso, muito menos se eu realmente acreditava no que eu estava dizendo, mas Darker não sabia disso, então enfrentá-lo talvez o amedronte. Parece que as fadas bobas conseguiram enfim encontrar a tal salvadora da lenda. Ou talvez tenham pegado qualquer criança bobinha só para me fazer enfrentar e me fazer perder tempo. Darker fez uma pausa, como se estivesse pensando em alguma coisa, bem distraído, olhando para o meu colar, e depois disse: Olha, que colar bonitinho. Não sei bem o porquê de ele estar elogiando o colar, já que aparentemente era só uma joia que para ele não serviria de nada, então resolvi ignorar essa parte. Eu não sei se sou essa salvadora da lenda, mas vou salvar o mundo mágico de você sim. Tento enfrentá-lo corajosamente. É brincadeira? Você não passa de uma garotinha tosca, diz Darker, enquanto ri muito da minha cara. Eu não sou uma garotinha tosca! Grito em resposta, com uma revolta e uma coragem que sinceramente não sei nem de onde saíram. E ao gritar, dei um salto me livrando dos lobos, e ao reagir assim tão bruscamente, Floco de Neve fez o mesmo, pulando, deu um coice que jogou um dos lobos para perto da porta. Ele não se machucou, apenas ficou um pouco atordoado. Darker não esperava essa reação. Ele não imaginava que uma garotinha tosca poderia escapar de lobos, e muito menos que um unicórnio que ainda nem era um adulto poderia ter tanta força. Ele ficou um pouco preocupado com a mínima chance que tínhamos de realmente derrotá-lo assim. Então gritou para seus lobos: Prendam-nos! Os lobos começaram a jogar cordas sobre mim, tentando me amarrar, e fizeram o mesmo com Floco de Neve, laçando seu pescoço e suas patas, impossibilitando que ele me ajudasse. No meio desta confusão toda, Lila resolveu sair da bolsa, que estava caída no chão, onde ela e Lico estavam escondidos. Ao ver Lila, Darker resolveu jogar uma de mal e disse: Olha só, se não é o rato branco, é isso que você está procurando? Disse Darker, segurando em uma das suas mãos um filhote de raposa, um dos filhotes de Lila. Ela, furiosa, deu um salto ligeiro e fincou seus dentinhos afiados no braço de Darker. Ele, assustado, não esperava que Lila fosse tão rápida assim. Ai, seu animal imundo! Gritou Darker, enquanto virou o braço com força, jogando Lila contra a parede. Lico tentou defender a amiga e voou em direção a Darker, mas um lobo pulou sobre ele, pisando sobre suas asas e o prendendo no chão. Eu não sabia que lobos podiam fazer tudo isso. Floco de Neve estava irritado, pulando e se debatendo, tentando se soltar. Lila levantou atordoada, mas não deixando de lutar. Ela iria atacar Darker por trás, mas em questão de segundos, Darker se virou para Lila e zá! Alguma coisa acertou em cheio Lila. Era um dardo tranquilizante.
atirado por um lobo, e ao atingir Lila, fez com que ela caísse em sono profundo, ficando assim inofensiva. Um dos lobos agora vinha em minha direção, com os dentes brilhantes e afiados, querendo me atacar. Mas ao ver isso, Floco de Neve deu um salto, arrebentando algumas cordas e fazendo com que os lobos soltassem as outras cordas que não tinham se partido. Ele veio rápido e com muita força jogou o lobo para bem longe de mim, mas mal tive tempo para agradecer, pois do outro lado outro lobo atirou dardos tranquilizantes no Floco de Neve, fazendo com que ele também adormecesse e ficasse inofensivo. Quando o floco de neve caiu, um dos lobos que estava segurando as cordas que me amarravam se distraiu, me dando então chance de fugir. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir, então, ao me libertar das cordas, corri em direção à porta que ainda estava aberta. Nesse momento, eu pensei em várias coisas em questão de segundos. Eu iria conseguir fugir, de alguma forma passar pela guarda dos lobos lá fora, voltar para as fadas e pedir ajuda. Como eu não sei, eu simplesmente iria. Mas qual? Mal pude pensar nisso, mal pude me aproximar da porta e zap! Senti em minhas costas o baque da ponta afiada do dardo ao me acertar também. E de repente comecei a sentir muito sono, não conseguia mais correr e acabei caindo no chão, tão perto da porta. Aos poucos o sono foi me vencendo e tudo foi ficando escuro e silencioso. Será que Darker tinha vencido essa batalha?